Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, tenho a honra de receber um convidado cuja trajetória profissional transcende os limites de sua atuação institucional. João Gretzitz, policial federal aposentado, referência incontornável no combate ao narcotráfico e também uma voz lúcida sobre os desafios da inovação no setor público. Para mim, pessoalmente, trata-se de uma presença muito especial. Quando ingressei na Polícia Federal em 1988 e iniciei minha jornada na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, em Cuiabá, no Mato Grosso, nomes como o de João Gretzitz iluminavam nosso caminho, não apenas pela competência técnica, mas, sobretudo, pelo exemplo ético, estratégico e comprometido com o interesse público. João é autor de reflexões consistentes sobre inovação organizacional, tema deste episódio, e traz uma leitura qualificada de como as instituições públicas, inclusive a Polícia Federal, podem e devem inovar para crescer, superar resistências e atender cada vez melhor a sociedade. E é com enorme respeito que, em nome de João Gretzitz, homenageio aqui todos os grandes nomes que, como ele, marcaram época e nos ensinaram, com coragem e inteligência, a fazer mais com menos e com muito sentido. Vamos então à nossa conversa. Salve, Gretzitz. Saudando-o com a minha admiração e boas-vindas, meu caro, sou muito grato por você ter aceitado o convite. Uma honra tê-lo conosco. Considerando a sua admirável jornada profissional, de que forma a sua experiência como policial federal moldou sua percepção sobre inovação nas organizações? Obrigado pela consideração e apreço. É uma satisfação poder colaborar. Quando ingressei na Polícia Federal, em 1975, eu era formado técnico em contabilidade e já havia trabalhado na empresa Varig. Esta empresa, em termos de inovação e modernidade, era campeã entre as grandes empresas nacionais. E essa sua imagem devia-se ao fato do valor atribuído pela alta direção aos funcionários que mais se destacavam em criatividade e produtividade. Foi com essa formação que cheguei ao Departamento de Polícia Federal. Na época, o DPF era um órgão que ainda estava em fase de construção, mas dispunha de um excelente quadro de profissionais da Academia Nacional de Polícia, que conseguiu moldar sua técnica de ensino e currículos de acordo com as melhores academias de polícia do mundo, tal como FBI e BKA. Assim, formou uma geração de profissionais, conhecedores das melhores técnicas, treinados para atuar nos mais diferentes ambientes, capazes de obter excelentes resultados. Contudo, na década de 70, o país atravessava dificuldades econômicas que atingiam diretamente também a infraestrutura de apoio às atividades fins do órgão e sua necessária modernização. Nesses tempos difíceis é que muitos policiais buscavam na criatividade os meios para fugir às limitações de recursos técnicos e financeiros para suas operações, algo que despertou a atenção das polícias estrangeiras, notadamente FBI, DEA e BKA, instituições que levaram muitos profissionais para especialização em suas academias e trouxeram de lá uma visão moderna de polícia de primeiro mundo. Eu mesmo fui beneficiado ainda nos anos 80 com uma especialização na academia do Bundeskriminalamt em Wiesbaden, na República Federal da Alemanha. Anos 80, a Alemanha ainda se debatia com o grave problema do terrorismo político, promovido por extremistas, modalidade de crime que exigia o emprego de modernas técnicas de combate, então desenvolvidas pelaquela instituição, no sentido de que tal repressão cedesse nos limites da lei, nos estritos limites da Constituição Federal daquele país. No Brasil, nos anos 80, já não tínhamos um problema de tal gravidade como o terror, mas sim o narcotráfico, que não deixava de ser um problema que vinha se agravando, notadamente na região amazônica,
e áreas de fronteira como a Bolívia e Paraguai. Foi quando vislumbrei a possibilidade de aplicar nas investigações contra as organizações criminosas as mesmas técnicas antiterrorismo, obviamente com o apoio da administração e do judiciário. Uma grande inovação e grandes resultados trouxeram para o combate ao narcotráfico em nosso país, pois passamos a treinar mais policiais para o emprego da mesma técnica e com isso captar recursos necessários através dos convênios com os congêneres dos Estados Unidos e Alemanha. Sem inovar, as organizações acabam morrendo. A cultura de inovação é mencionada como essencial para o crescimento organizacional. Quais os caminhos para criar e manter essa cultura em organizações com estruturas mais tradicionais e hierarquizadas? Se trata da cultura da inovação. Sem inovar, as organizações entram em decadência e sucumbem aos muitos desafios. O DPF, como organização armada, é um exemplo clássico de estrutura hierarquizada, também tradicional, uma vez que tem suas raízes no antigo Departamento Federal de Segurança Pública, o antigo DFSP, criado em 1946 no governo Getúlio Vargas, de cuja instituição herdou excelentes profissionais, todos com reconhecida bagagem de conhecimentos que proporcionaram a base necessária para os novos policiais que pouco ou nada sabiam das técnicas policiais, sobre o que fazer, quando fazer e como fazer ou não fazer. Para se manter a cultura da inovação em qualquer organização, se faz necessário, primeiramente, que todos os funcionários conheçam não só a missão e visão, mas as estratégias propostas, propósito e valores da organização. No caso do DPF, seus idealizadores, os criadores, foram sábios ao criar uma Academia Nacional de Polícia, modernamente arquitetada e equipada, não só tecnicamente, mas também com um corpo docente de excelência, que foi capaz de transmitir aos novos policiais a essência daquilo que necessitava para construir uma nova organização policial, estratégias, propósito e valores, elementos fundamentais que definiam perfeitamente a sua identidade e a estratégia e valores com os quais todos os funcionários policiais e administrativos poderiam estar alinhados e comprometidos. No meu caso pessoal, falando da 4ª turma de agentes formados pela Academia Nacional de Polícia, posso afirmar que tivemos o privilégio e a vantagem de termos contado com professores e instrutores que cumpriram com o desafio de transmitir os conhecimentos necessários para que os novos policiais, ao tomarem posse em seus cargos, fossem capazes de promover no seio da jovem organização uma cultura de valorização da inovação, encorajando-os a contribuir com ideias e soluções para os enormes desafios que se apresentavam em todas as frentes. A verdadeira inovação acontece quando pressionamos o impossível e encontramos soluções além dos limites. No contexto de organizações públicas, como a gestão do conhecimento pode contribuir para fomentar a inovação? Sob o meu ponto de vista, é a partir de uma análise racional dos conhecimentos acumulados que se pode verificar os pontos fracos, pontos fortes, erros e acertos, para se entender em que direção, o que inovar e o porquê do inovar. As organizações públicas, serviço público, a busca pela melhora na oferta e qualidade dos serviços prestados ao usuário deve ser uma constante. Novas práticas são requeridas, pois a população tem um olhar crítico e questionador, já não aceita facilmente velhas práticas. Em muitos casos, se faz necessária uma mudança radical para se implantar processos ainda não conhecidos por parte de gestores encarregados de setores específicos, processos que às vezes sequer são ainda empregados naquele determinado ramo. É quando se trata de romper paradigmas em busca da excelência. A boa gestão do conhecimento vai nos mostrar também o timing para que tal ou qual ideia inovadora possa ser aplicada. Há coisas que não se devem mexer, pois é uma infraestrutura ou estrutura que garante o funcionamento da máquina, cuja máquina pode ter peças que necessitam de manutenção ou substituição. Já em situações de crise sistêmica com risco de falência ou colapso total da máquina,
Quando se faz necessário redesenho e então retífica geral, com base em novo projeto e ideias inovadoras, com base naquilo que se conhece desde a base de conhecimentos acumulados. Sem uma perfeita gestão do conhecimento, o gestor jamais saberá onde buscar tal conhecimento, nem o que, os porquês ou até mesmo como executar o procedimento que se requer no momento. O mundo está em um processo acelerado de mudanças que requerem esforços constantes e investimentos em métodos e processos inovadores capazes de atender novas demandas e exigências do público usuário. Em termos de organizações públicas, tal como em empresas privadas, organizações e corporações, a inovação é determinante na excelência dos serviços prestados ao público usuário, pacientes ou clientes. A gestão do conhecimento diz respeito não apenas ao bom uso, como também à segurança das informações, a seus riscos de que concorrentes ou adversários venham utilizar nossos próprios conhecimentos para nos atrasar, neutralizar ou retirar-nos da corrida em direção ao nosso objetivo. Em termos de segurança na gestão do conhecimento, a inovação é primordial para garantir a integridade dos conhecimentos. Daquilo que aprendi no Departamento da Polícia Federal, que trabalhei por mais de 30 anos, posso dizer que no processo de gestão do conhecimento tive a oportunidade de conhecer de perto a administração e grandes profissionais, administradores e gestores que souberam valorizar as experiências dos funcionários e colaboradores, valorizando também a informação concentrada por eles e o conhecimento formal que cada um obteve através dos vários cursos e especializações que eram incentivados a fazer, permitindo assim que se alcançasse resultados específicos em setores ou missões específicas, favorecendo sempre a introdução de métodos e processos inovadores. A verdadeira inovação só acontece quando questionamos os processos e encontramos soluções além dos limites do possível. A gestão de pessoas é frequentemente citada como um ponto crítico para o sucesso da inovação. Quais práticas ou políticas você acredita que são mais eficazes para engajar equipes na busca por soluções inovadoras? No processo de gestão de pessoal, há que se começar com a porta de entrada: recursos humanos, recrutamento e seleção de candidatos. Este seria o ponto crítico a partir do qual pode-se montar um projeto que será levado por uma equipe afinada com os propósitos determinados. É na fase do recrutamento, as entrevistas estruturadas e o apoio da psicologia, onde será possível destacar aqueles candidatos capazes de aportar novas ideias, que pensam em soluções inovadoras para os programas mais complexos, aqueles capazes de pensar fora da caixa. No sentido de engajar funcionários e equipes na busca por soluções inovadoras, as políticas que mais funcionam são aquelas baseadas no respeito ao livre pensar, às individualidades, às rotinas pessoais, à maneira de pensar de cada um. Grandes corporações entenderam isso. Funcionários imbuídos do espírito inovador precisam de um ambiente bastante descontraído e livre para que possam dar vazão às suas ideias. Posso falar do Departamento da Polícia Federal, onde ainda nos anos 80, em alguns setores, se aplicou a técnica do brainstorming, cujo método era de se distribuir a mesma questão a vários funcionários. Na Alemanha, era comum no âmbito do Bundeskriminalamt a caixinha de coleta de sugestões, afixada em um local de passagem dos funcionários, cuja tarefa de recolhimento e sistematização das sugestões era entregue a um servidor administrativo antigo, bastante experiente e conhecedor do órgão. No caso, os servidores em geral eram incentivados por seus chefes imediatos a colaborarem com as sugestões, fossem elas quais fossem, de onde surgiram as ideias mais surpreendentes em termos de inovação, de métodos e processos, inovação no campo tecnológico aplicado ou técnicas operacionais. Os métodos evoluíram, diversificaram em sua complexidade de análise, mas tudo continua basicamente fundamentado no livre pensar humano. Nos dias atuais, com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, há que se disponibilizar no site do órgão um local específico para a coleta de sugestões e reclamações, algo totalmente independente da ouvidoria, algo simples e desburocratizado para a expressão do livre pensar do comunicante. A inovação depende de assumir riscos. Em instituições de segurança pública, onde a margem para erro é limitada, como equilibrar a necessidade de inovar com a exigência de resultados confiáveis?
No campo da segurança, a limitação para a margem de erro tem que ser estabelecida no âmbito do planejamento. É na fase do planejamento que vão ser revistos e reanalisados dados e informações disponíveis, as premissas a partir das quais se puder organizar o plano operacional inovador com a menor margem de erro possível, com táticas inovadoras e estratégias diferenciadas, perfeitamente definidas, de forma a se obter o sucesso da operação. Inteligência e planejamento têm que caminhar juntos, exatamente para a melhor utilização de todos os conhecimentos disponíveis e alcançáveis, de preferência inovadores, mas sem o risco de prejuízos para o resultado esperado, pois quem falha em planejar, planeja falhar. Honoráveis ouvintes, neste ponto, faremos uma pausa e, no próximo episódio, abordando sobre o cenário de restrições e oportunidades, continuaremos nossa conversa com o policial federal aposentado João Gretzitz. Quer saber mais sobre este conteúdo? Acesse nosso website, inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.